E finalmente a guerra começa, ou continua, né? Afinal, é uma sangrenta guerra de 1000 anos. Mas será que os Shinigamis têm chance? E que história é essa de 1000 mortes em 7 minutos? E o mais importante, como funcionam as 3 habilidades principais dos Quincy's? Você quer saber tudo isso? Fácil! Fica nesse vídeo até o final e confere não só todas essas respostas, como também o review do 4º episódio de Bleach Blood War. E claro, se você tiver caído aqui de paraquedas, não sei, né, de repente, e nem sabe o que está acontecendo, eu vou deixar aqui no card, em algum desses lugares, o review dos outros episódios para você entender a história direitinho, beleza? Então vamos nessa? Bora lá! Salve nerd, Vini na área, e aí, suave? E enfim, começa a segunda invasão dos Quincy's na Sereitei, e não podia ser mais cruel e sanguinário. Os Quincy chegaram para exterminar todos os Shinigamis. Cada Quincy surgiu de um pilar de fogo feito de partículas azuis, da energia espiritual dos Quincy mesmo. E entre nós foi um show visual, luzes, brilho e chamas intensas que deixariam qualquer um com o queixo caído. E aí estava, Quincy's vs Shinigamis em um cenário que não dá mais espaço para piedade. Como o próprio Stanley Ritter, que ainda não se apresentou, falou assim: isso é guerra. E foram sim, 1000 mortes, isso aí, 1000 baixas dos Shinigamis em 7 minutos. Como os Quincy's entraram na barreira sem precisar destruir o campo de força que protege a Sereitei. E quem são esses 16 Quincy's? 16 Quincy's porque foram 16 pilares de fogo na invasão, tá ligado? E vamos começar logo pelo mais pesado. Um dos principais Stanley Ritters, pelo menos aparentemente, né, encara um grupo de Shinigamis e o chama de fraco, mas não só de fraco, ele fala que não dá nem para destruir eles, para eliminar eles como exemplo, de tão forte e de tão arrogante que ele é. Então nosso amigo Kajomaru, aquele Shinigami gente boa, que estava ensinando os novatos sobre a guerra entre os Quincy's e os Shinigamis no episódio passado, é simplesmente cortado ao meio. Por ter hesitado ou por ter sentido medo? Na verdade não, foi simplesmente porque o poder dele não chega nem perto do poder do Quincy. Claro que a base da Sereitei não tem nenhuma chance contra o time de elite dos Quincy, que são os Stanley Ritters, e por isso que começam a aparecer os capitães pouco a pouco. Mas aí, esse era o momento que a gente queria, falar a verdade. O primeiro a aparecer é o capitão Otoribashi, e ele se apresenta de maneira triste e melancólica na frente do Quincy U. Após tantas mortes de seus companheiros, ele não tinha como ficar feliz, e num tom meio sombrio ele fala para U assim: você não sairá vivo daqui. Sinistro. Mas aí, na real, o sangue ferve de verdade quando a gente vê o Stanley Ritter F, que estava matando Shinigamis um atrás do outro de maneira sádica, com estacas de gelo no estilo Conde Drácula, tá ligado? Mas ele foi peitado e parado pelo Renji Abarai, o tenente mais casca-grossa de Bleach. Chega, meu, de verdade, arrepiar aquele momento. E isso aí vai acontecendo em todo o campo de batalha. A Stanley Ritter E estava retalhando os Shinigamis com um sorriso no rosto quando quando Sanji Komamura a impede com aquela presença animal. Se ligou? Presença animal? E aí que as tretas, os confrontos começam a acontecer de verdade, com vários outros capitães. Por exemplo, Soifong, Hitsugaya e o Kitaki também. Todos esses estão no mesmo barco. E todas essas lutas são pesadas porque os Quincy são muito casca-grossa. Mas de verdade, sabe quem tirou onda com os Quincy? Não exatamente nessa história, mas eu vou falar agora. O capitão Zaraki Kenpachi. E eu deixei um vídeo não só de mostrando ele destruindo todos os Quincy's mais poderosos, como ele também despertando a Shinkai e a Bankai dele. E eu vou deixar aqui no card também, se você quiser curtir. Mas claro, para você ver o Zaraki arrebentando com o exército do rei, primeiro assiste esse vídeo até o final e depois você confere lá que você vai pirar. Meu, você não tem noção como ele é bravo. Mas vamos voltar para o foco principal. O foco principal é o Renji contra F. A Shikai do Renji, que pode esticar, ataca a longa distância o F. Mas meu, o F nem sente e ele defende praticamente com as mãos, com a pele. E cada vez que o impacto bate nele, aparece uma marca com brilho azul. Uma marca que é claramente uma proteção e essa marca é bem resistente.
mas F não tá sozinha. E pelas costas do Randy, que mantém distância, aparece outro Stenio Eater no estilo lucha libre. Isso aí, com aquelas máscaras mexicanas e tudo. Mas quando ele tá chegando perto do Randy, que ele vai atingir várias lâminas pequenas e rosas como folha de sakura, aquela cerejeira típica do Japão, aparece proteger o Randy. É isso que você tá pensando. É ele que você vai ver agora. Byakuya aparece, andando calmamente e dando uma bronca bem sutil e direta no Randy, falando assim, que ele tem que lutar a sério e esmagar o oponente com tudo que ele tem de cara, porque esse adversário não tem piedade e não merece nenhuma compaixão. E aí que a parada fica estranha de verdade. O Randy fala pro Byakuya que as espadas dos Shinigamis não conseguem cortar os Quincy's, e aquele Capitão Zika, irmão da Rukia, mostra o contrário, cortando a pele da mão de F. Mas a real é que o Randy estava certo no final das contas, porque ele não tinha ativado a proteção dele. E no decorrer da luta, mesmo com ataque direto, um ataque direto no rosto do Stenio Eater, nada, nenhuma marca acontece. Então Byakuya entende que ele vai ter que usar a Bankai para encarar eles. É muito difícil falar Bankai e não falar Bankai! Na verdade, todas essas lutas simultâneas tiveram o mesmo final. Os Shinigamis não tinham força suficiente para encarar os Stenio Eaters e decidiram ir com força total e utilizar as Bankais. Mas nesse momento eles descobriram que a informação de Sasakibe, aquele tenente, o tenente do Yamamoto que foi morto no primeiro episódio, ele tinha conseguido uma informação um pouco antes de morrer e ela estava imprecisa, que os Quincy's conseguiriam selar as Bankais. Mas a verdade é que não é essa carta na manga, mas eu já vou falar o porquê. E continuando o desenrolar da luta, todos os capitães começaram a liberar as suas Bankais, com um destaque incrível para o Byakuya, com estilo atualizado de animação e suas pétalas rosas que ficam brilhando. A sua Bankai fica um show, mais um show de estética, com uma delicada trilha sonora, simples, sutil, triste. As espadas vão se transformando em pétalas, e essas pétalas vão se espalhando no ar e depois se concentram direto para o alvo. E logo depois do ataque, elas começam a ser sugadas por aquela mesma ferramenta que o Arrancar utilizou quando ele tentou encarar e sugar a Bankai do Ichigo. Mas aí que tá, elas não foram seladas, as Bankais foram roubadas. Se ligou? Roubadas. Então será que os Quincy podem utilizar também ou simplesmente deixaram os Shinigamis sem poder nenhum? Mas aí, vamos fazer uma matemática básica aqui. Os Quincy são mais fortes, também são mais resistentes, são mais cruéis, e os Shinigamis agora não podem usar a sua arma secreta, que são as Bankais. Me fala, como que eles vão escapar desse BO? Então o que resta é chamar o Ichigo, porque a verdade é que o Ichigo já salvou a pele deles várias vezes. Mas a galera não contava que ele estava no Ecomundo enfrentando outro Stenio Eater. Na verdade eu não posso nem chamar de enfrentar, né? Ele estava dando uma surra no Jota, que não entendia porque ele não conseguia selar a Bankai do Ichigo e também porque a diferença de poder deles era tão grande. Claro que com o Ichigo quebrando o pau com o Quincy, ele não podia atender aquele telefone das almas, tá ligado? Mas Urahara atendeu. Lembra, Urahara estava com ele lá no Ecomundo. Com aquele olhar simples e debochado, ele compreende toda a situação que a Soul Society está passando e decide resolver a luta do Ichigo de uma vez por todas. Então no momento que o Jota estava, digamos assim, distraído contra o Ichigo, ele acerta um golpe em um ponto vital do Jota, praticamente acabando com a luta. E é isso que eu gosto do Urahara. Meu, parece que é uma cisma, né? Todos os personagens de cabelo branco, principalmente se forem mestres do protagonista, são zicas. E o Urahara, além de ter sido um dos primeiros mestres do Ichigo, ele realmente é completamente imprevisível, muito engraçado e muito poderoso e misterioso também. Detalhe, uma dica para quem já leu o mangá, ele vai roubar a cena nesse arco ainda. Você não perde por esperar. Então Urahara Senpai cria um portal para o Ichigo ir socorrer a Sociedade das Almas. E nesse mesmo tempo, ele pega o corpo do Jota e começa a analisar o corpo do Quincy derrotado. Mas em um momento de distração, o Quincy, que eles achavam estar morto ou gravemente ferido, consegue cumprir a missão que o Rei Quincy tinha passado para ele. Que além de machucar Inoue, Sado e Urahara, também sela tanto o portal que levava o Ichigo para Soul Society, quanto também o próprio Ichigo,
seguindo até o final a ordem do rei, mesmo que para isso ele tenha que perder a vida. E o objetivo era o quê? Atrasar e afastar o Ichigo. A verdade é que parece que essa situação tá muito sinistra para os Shinigamis. E de verdade, tá mesmo. Mas mesmo assim, a gente aprende muitas coisas importantes nesse episódio. E eu vou mostrar no detalhe. Bora conferir? Na investigação do Urahara com o corpo do Quincy, ele descobriu algumas características. E dentro dessas características tem 3 habilidades principais e especiais dos Quincy's. A primeira é o Volstern Dick, que muda a característica dos Quincy. Na verdade é tipo uma habilidade especial, que vem junto com uma armadura de luz que envolve eles. Às vezes da arma, às vezes da resistência, ou algumas habilidades que ainda não foram mostradas. A segunda é o Blood, que é uma parada bem séria. É tipo um reforço para receber mais golpes e aumentar a força física. E os Quincy's conseguem isso ao liberar partículas espirituais nas próprias veias sanguíneas. É tipo um doping mesmo, e pode aumentar tanto o poder de defesa quanto o poder de ataque. Mas o interessante é o que? Não aumenta os dois juntos, é um de cada vez. E a terceira e mais importante nesse momento é o que? A ferramenta para roubar bancais. Mas por alguma razão, essa ferramenta não funciona com Ichigo. Outro detalhe importante é que os Quincy's têm a habilidade de armas variadas. São um estilo bem diferente de luta. De certa forma é bem diferente mesmo do que a gente viu com o Ishida lá nas antigas temporadas, que tem um estilo arcaico, tem um estilo antigo. Só para você ter uma noção, a gente viu espadas, a gente viu lâminas, a gente viu estacas de gelo ou estacas espirituais, tiros e até mesmo um Quincy usando um revólver, tipo uma pistola mesmo. Na real, os Quincy são muito perigosos e muito inteligentes e eles estão preparados para tudo. Mas tem uma parada que os Quincy não imaginariam, e eu sei o que é, que você vai se inscrever no canal. Porque de verdade, sem você aí que está assistindo, sem você que está curtindo o nosso conteúdo, a gente não é nada. E o canal precisa de você para crescer, e se você curtir também, você vai conseguir ajudar a gente a aparecer para mais pessoas. E lembra de uma coisa, Super Nerd Star só está começando. Super Nerd Star, tchau!